Eu não dou para isto, eu não dou, desculpem, mas eu não dou para isto. É a última fase final que eu vou gravar análise em direto, a partir de agora é tudo a saber o resultado e acabou. Fogo! Pô, põe-me por favor, senão eu não vou durar muito tempo, meu, que é isto? Estou mais subido na defesa, o Torres é mais pressionante. Impedir a meia distância, criar dificuldades à Macedónia. Olha onde eu já estou, Macedónia, já estou perdido as minhas ideias, Macedónia. Estou na segunda jornada da fase de grupos. Na Suécia, temos Linometros. Deixa avançar. Estamos Ferreira aqui a reclamar, não interessa. Miguel Freire, amigo para os Pereira, já vai contratá-lo para o Dinamo. Vai, avança. Só a respirar. Então. Vai, vamos lá, jogo reatado. Últimos 2 minutos, meus amigos, 2 minutos para os Jorge Maia fazerem história. 2 minutos, alta taca de sacada, coisa linda, meus amigos. 2 minutos para os Heróis do Mar que por mares do cadetes navegados estão prestes a dobrar o Cabo das Tormentas, meus amigos. Estão prestes a derrotar o Adamastor, que é a Suécia, meus amigos. Estão prestes a ultrapassar o Triângulo das Bermudas, com um tal saco com os Lusíadas, mas pronto, só para tornar isto num grau de dificuldade maior, mais exigente, mais grandioso. Martins a chegar ao golo, está empatado, vamos lá, 1 minuto e meio. Meus amigos, depois do Europeu 2022, onde fizemos história, até então, o sexto lugar europeu, sucesso defensivo deu falta, ok. Estar a falar com este discurso épico e com já acontecendo não dá com nada. Depois do Europeu 2022, onde nós fizemos história até então, o sexto lugar melhor classificação europeus, perdemos do que em sexto lugar já está a Alemanha, mas temos história, sexto lugar impensável, Portugal em ascensão. 2 europeus depois, 4 anos depois desse feito histórico em termos de europeus, sexto lugar, Europeu 2026, Portugal está a quase 1 minuto de conquistar o quinto, reescrever a história do handball na língua de Camões, meus amigos. 1 minuto! Isto tem que ser pelo Camões, meu, e por todos nós, portugueses. E está a malta da Suécia. Vá, não quero ouvir o Alpogren que se cala e upa, vá. 34-4, 1 minuto, mas isto vai ser épico. Isto é para honrar o Camões, meu. Ali agressivo. Paulo Jorge Pereira também terá dado conselhos à defesa a recuperar a bola, marcar para ganhar, para ir ao melhor. Ok, não medes. Ai, vai ser igual à França. Ai, vai ser igual à França, eu não estou para isto, eu não estou para isto. Já agora, gostaram do meu discurso épico? Estive a treiná-lo. Eu espero que deem alguma coisa, estive a treiná-lo. Gostaram das associações que eu fiz, por mais cadetes navegados com referência à camisola que o Portugal está a usar neste jogo, é incrível. O Adamastor, a Suécia, o Cabo das Tormentas, o Cabo da Expresso também, se quiser, mas o Cabo das Tormentas, com relação aos Lusíadas, tudo interligado, Camões, incrível. Hoje parece dia 10 de junho, não parece? Parece, é dia de Portugal, mas é dia de Portugal! É Portugal! Oh caralho, vamos lá! Anda! Gol! Vamos que isto vai ser épico. Quinto lugar, parece a final, eu sei que parece, é uma final para nós, meus amigos. Vejam, não está onde bola há uns anos e está agora, mas não é o português. Isso para cima deles, vamos lá, dá vermelho, dá tudo, vamos lá. Só precisamos do guarda-redes da baliza, pode ser vermelho, podemos ficar sem a defensiva. Só precisamos do guarda-redes, 14 segundos, calma que isto não há tempo, e não há tempo, calma. Temos de ser racionais, estou muito emocional, isto está a ser épico, meus amigos, está a ser épico. Paulo Pereira, meus amigos, Paulo Fidel, tudo 7 passeio ao campeonato. Telmo Ferreira, meus amigos, todo o comitê da nossa seleção, equipa técnica, jogadores, tudo, meus amigos. 14 segundos. Tu falha, Scott, falha do Castanel, falha. Logo que pivô. E foi golo, foda-se, estamos ao prolongamento. Vamos nada, 6 segundos. Para o jogo, Paulo Pereira. Ai, Jesus. Pronto, até à última, é o que é. Portugal capaz do pior e do melhor, vamos fechar em grande, meus amigos. O melhor guardado para o fim, tá bom? Para esperar é golo. E é golo, caralho, vamos lá. Desculpem os palavrões, mas isto já não há como filtrar as palavras. Agora está a dar Sweet Caroline, meu, é incrível, meu, vamos lá, todos em uníssono. Sweet Caroline, eu estou doido, já não dá, vamos lá. E não percam a bola, meu, que eu não quero perder este jogo no último segundo, tendo a posse. Vamos lá, que isto vai ser épico, vamos ganhar esta porra, cá um voo para apanhar, não há cá prolongamentos, a coisa pareceu, Marcos, tudo a querer prolongamentos, não há cá prolongamentos, apanhar voo à hora tal, não podemos perder tempo, é ganhar esta merda nos 60 minutos e opa, meu. O Martim, coisa linda, meu. Parecia que estava a ver o jogo e antes tivesse ver o Martim marcou um gol no último segundo, não foi? Ou nos últimos chutes, último ataque, do vitória ao Sport esta temporada, para o grande analisar, acho que até era mesmo, eu estava na analisar do West Prem. Ai, tem que respirar, meu. Espera, dá um bocadinho a mais 6 segundos.
ligados, aí vão, Francisco Costa, e vai, Martim, atira! Gol! 36, 35, Martim Costa, marca e Portugal consegue o melhor resultado de sempre em campeonatos da Europa, quinto lugar para os Heróis do Mar, chegaram onde queriam, está atingido o... Foda-se, eu sabia que havia um voo para apanhar, meu! Eu sabia, cara, não podíamos perder tempo! Foda-se, meu! Ser melhor que sexto do Campeonato da Europa de 2020. Caralho, meu! Porquê é que não jogamos assim contra a França? Não jogamos assim contra a Noruega, meu! Contra a Noruega! Quando eu digo jogar assim é ganhar a merda do jogo, meu! Olha, 36-35, a Noruega ficou 35-35! Um golinho, meu! Nos campeonatos da Europa. Portugal está ao nível de... Tá grande gol, meu! Quanto é que está para o Oscar Beriandor? Remate cruzada, para o grande... Adeusinho! Não há perna que valha, a pontinha do pé que valha, meu! Ah não, foi o Lucas Sandel, até foi o Sandel que acompanhou o Martim, acho eu. Volta a dar uma felicidade enorme ao povo português, ao nível do desporto coletivo. Estamos com estes jogadores, estamos com este selecionador. Andou para isto, digam agora, para o espelho não presta, digam agora que os irmãos Costa jogam para cima, jogam a equipa, digam agora não temos guarda-redes, digam o que vos apetecer. Portugal fez a puta de história outra vez, meu. Com este treinador, com estes jogadores, com esta equipa, com estes guarda-redes. Foda-se. Guarda-redes estiveram incríveis, meu, neste jogo. Coisa de loucos. Foda-se. Desculpa, eu estou a falar muitas vezes mal, pá, mas isto é emoção. Eu sei que não ganhamos a taça. Agora imagina como é que eu estaria aqui se tivéssemos ganho a taça. Imaginem. Que nem vos passe pela cabeça. Pela minha também não passa. Meu Deus. E a MVP? Agora é que são elas. Eu dava para o Jorge Pereira. Ai, meu. É o Martim um MVP por ter marcado o gol decisivo. Não só, mas... Ai, Jesus. Tinha um sueco pendurado nele, mas com a determinação, com a força, com o querer. E agora só falta mesmo serem recebidos em Belém, como tantas vezes reclamaram. Vão ser recebidos utanas, né? Utanas. Não foram até agora, vão ser agora. Era bom que fossem, mas acham que vão ser. Mais do que merecido, sim, diga-se. Mas, por exemplo, tivemos o Mundial, tivemos o sexto lugar no primeiro europeu. Primeiro, ou seja, desde esta cena de vitórias, portuguesas. De vitórias, ou seja, de conquistas, de recordes, história feita, batida. Meu Deus, meus amigos, e fizemos história, reescrevemos a história. Reescrevemos a história na língua de Camões do handball, meus amigos. Estamos ao nível dos melhores, é esta a satisfação que os portugueses têm que ter e têm que compreender que não é fácil chegar às medalhas, mas podemos lá chegar, mas não temos a obrigação que outros países têm. É importante. E é com o coração cheio de orgulho que nos despedimos. Recordo que meias finais e finais vão ser transmitidas pela RTP esta... Estou-me a cagar para as meias finais. Eu quero agora sobrar o quinto lugar, meu. Sobrar o quinto lugar, o que é? Deixa-me só rever esta reta final. Quero rever o time-out para os Pereira. Paulo Pereira foi um sábio do caralho. Que eu há pouco falei do time-out para os Pereira e é que ele estava um bocadinho desorientado, digamos assim, há pouco. No time-out anterior, estava ali um bocadinho... Não é desorientado, estava ali um bocadinho perdido nas palavras. Tipo, acho que nunca vimos Paulo Pereira tão... Não é tão perigo, ele estava assim muito perigo, mas estava meio confuso e meio hesitante das palavras. Tipo, nunca vimos assim Paulo Pereira, ele é muito assertivo, muito direto. No time anterior, neste, ouçam. Atenção, lembra-se que aconteceu no jogo em Espanha. Pragmatismo, ó. Tu vai por aqui, salva no meio, Martim lá. Chamar a razão, marcar a jogada. Salva no meio, dois pivôs. Prato, E Sweet Caroline, meu, que são linda, pá. ganha balanço. Ei, ganhem todos balanço, mas não entrem na puta da linha. Isso! A linha antes do apito. E vamos, salva no meio, um pivô. Que é para não ser irregular. Pronto. Ouviram? Agora vai-se executar. Eu quero rever isto porque eu não prestei atenção, eu não prestei atenção. E o Salvador aqui, este foi o golo do empate, né? De Portugal, o Salvador sucesso defensivo, meus amigos, Salvador nomeado para melhor defensor, eu disse-vos, espera lá, já falei nesta análise, mas só para ficar registado também no YouTube, eu disse-vos, numa das últimas análises de campeonato, ou competições de clubes, pronto, que eu trouxe antes desta pausa para a fase do europeu, eu disse-vos numa análise, não sei se eu aqui no YouTube, ou se eu no Patreon, onde também está a ser este vídeo, pronto, mas que no YouTube também está assim este vídeo também está assim no YouTube, que eu disse que o Salvador tinha tudo, podia estar a ser um bocadinho polémico, exagerar um bocado, mas pelos vistos não. Salvador tinha tudo, ou estava muito bem colocado para ser distinguido, tinha tudo para ser então um dos melhores defensores desta fase final. E está nomeado. Pronto, bem, siga.
Último ataque. Tem que esperar quarto apito. A questão do apito, para não passar a linha, para não ir ali ao vídeo chat, se bem que ali o Lionel já estava a passar, não sei o quê. Martim Lucas Chandel, até logo. Olha, Marcos Souza, passou-se. 6:35, Martim Costa marca pela nona vez e Portugal consegue o melhor resultado de sempre. Já está com a voz embargada, está tudo, estamos todos. Quinto lugar para os heróis do mar, chegaram onde queriam, está atingido o objetivo de Paulo Jorge Pereira. Mais importante a sublinhar é Portugal definiu um objetivo, ser melhor que sexto do Campeonato da Europa de 2020. Conseguiu atingir o objetivo, por muito esforço, nem sempre jogando... Bem, parando o jogo, balança este encontro. Agora vamos ser pragmáticos, calma, a emoção já lá vai. Quinto lugar não é nada, agora é quarto, quinto, isto já não é nada. Quinto lugar festejamos, já acabou. Não se festejam quinto lugar, festejam-se títulos, acabou. Estou a brincar. Jogo, meus amigos, é um jogo muito equilibrado. Por acaso, aquele arranque de jogo meio que nos podia ter enganado um bocadinho, porque Portugal embalou bem no jogo. A Suécia entrou muito mal no jogo, de tal modo que esse momento de Portugal no arranque do jogo, ou o facto da Suécia estar mal, eu atribuo mais a de mérito próprio da Suécia, propriamente mérito de Portugal, porque Portugal mostrou-se muito igual. Portugal deitava pronto para aquilo. Eu acho que até Portugal, as pessoas ficavam assim: fogo, isto é a Suécia ou é a seleção ali da esquina, que eu não vou especificar por respeito a outras seleções. A seleção da esquina, que é isto, meu? A Suécia estou com muito mérito próprio, sim, a entrar mal no jogo. Parecia que a coisa ia encaminhar-se desde cedo muito bem para a nossa seleção. Portugal, que em parte conseguiu aproveitar esse mau arranque da Suécia, mas noutra parte não conseguiu, ok? Portugal que depois também teve pela frente uma Suécia que se reencontrou com o seu jogo, começou a criar muitas dificuldades, mas ao longo dos primeiros 30 minutos Portugal esteve sempre na frente do marcador ou empatado. Portanto, raramente, eu acho que nem mesmo, se calhar 1-0, a Suécia vai ganhar 1-0, talvez, não sei, não faço a mesma ideia, mas maioritariamente Portugal na frente do marcador, mas lá está, a diferença curta, 2 golos, 2 já é muito. O jogo empatado, empate esse, o Estado está ao intervalo, mas dizer que na primeira parte tivemos um Valério em excelente plano, o Capdeville nem entra na primeira parte, né? E entra muito bem, começa pelos 7 metros e depois a exibição prolonga-se para jogo corrido, portanto para jogo que não 7 metros. Onde é que eu queria chegar com isto? Pronto, Portugal bem no encontro, igual a si mesmo. A Suécia a reencontrar-se então ali por volta dos 10 minutos, algo do género, a reencontrar-se com o seu jogo, quer defensivo, quer ofensivo. A Suécia, que defensivamente, do jogo que eu vi, que foi o jogo diante da Hungria, para ajudar a Suécia para preparar para esta análise diante de Portugal, o jogo diante da Hungria, já disse isso nesta análise, a Suécia defensivamente, não gostei muito da equipa sueca, uma seleção que concedeu diante da Hungria e diante de Portugal, aconteceu mesmo, principalmente na primeira parte então, concedeu muito espaço para a primeira linha a tirar, deu muito conforto, para que as primeiras linhas aparecessem, para mais diante de Portugal. Meus amigos, não tens um Martim, um Kiko, um Salvador, também podemos incluir neste lote de atiradores furtivos, como que tem então uma enorme facilidade em tirar cá de fora. É meio caminho andado para eles fazerem golo e causarem estragos então à tua defesa, à tua sueca no caso. E foi o que aconteceu. Martim, nos primeiros 4 minutos, 4 ou 5 golos apontados, encheu o saco de uma maneira brutal. Tinha 5 golos, 4 do Martim. E a maior parte deles apontados de meia distância. Já me estou a emocionar. Apontados de meia distância. Portanto, com isto dizer o quê? Dizer que a Suécia, em termos defensivos, já concedeu muito espaço à seleção portuguesa, tal já tinha acontecido diante da Hungria no arranque, durante grande parte do jogo, mas com foco no arranque do jogo. Depois também temos controle pivô. A Suécia da Hungria não se mostrou muito eficaz contra o pivô e há algumas falhas na comunicação. Falhas essas também se vão sentir aqui no jogo diante de Portugal, na primeira parte, também na segunda, se bem que há que dizer que em relação à Suécia no controle pivô, a Suécia anulou muito bem o 7 passeis português, quando Portugal na primeira parte lançou 7 passeis na reta final, últimos 7 minutos, algo do género. Anulou muito bem o 7 passeis português, tal que muitas dificuldades, e nós começámos a duvidar se de facto fazia sentido para os para insistir nessa aposta de 7 passeis, mas foi uma aposta que perdurou até o término da primeira parte, sem grande sucesso, lá está. Aqui eu colar, pronto, a equipa a ter sucesso, mas a Suécia a fazer uma boa oposição. Portanto, a Suécia mesmo em 7 passeios e ali a colar em termos de jogo igual à América 6 passeios, foi anulando bem o pivô português. Portanto, nesse aspecto a Suécia até esteve melhor em termos contra o pivô que no jogo daquilo que eu vi diante da Hungria. Agora, Portugal relacionou-se muito com o pivô, portanto conseguiu explanar bem as suas ideias, não enquanto a sua essência, que é a relação pivô. Portugal que diversifica muito o seu jogo, é verdade. Portanto, Portugal é uma seleção que trabalha com muita tranquilidade. Quando eu digo tranquilidade é muito confortavelmente, portanto não é uma seleção que esteja estritamente dependente daquele trabalho, não, diversifica bastante o seu jogo. É uma seleção que, ok, não dá a relação pivô, vamos à meia distância, vamos às pontas, está a captação, trabalhar no 1 para 1, forçar 1 para 1, isolar duelos, sei que não sei quantos. É uma seleção que dá-se muito bem com essas variantes todas. E tal ficou espelhada aqui, portanto, Portugal, a Suécia, nos momentos em que se mostrou bem no controle pivô,
me alcanço cá de fora, temos espacinho para atirar. Opa, na segunda parte, agora fazendo o transfer para a segunda parte, na segunda parte a Suécia, e o mesmo aconteceu dentro da Hungria, portanto este jogo, a parte mais diferente então, digamos, que a Suécia me trouxe para o jogo em Portugal, que não trouxe ou não apresentou o jogo dentro da Hungria, foram as apostas propriamente ditas, os jogadores, alguns deles, por exemplo, aqui vimos um Cachandel a fazer quase 60 minutos, mas lá está, o Albin Logagren, esteve ausente este quando foi convocado e por isso foi chamado outro nome, Aspenbeck, ou Applebeck, ou uma cena assim, para lá está, um jogador que nem sequer está aqui nos convocados no 0-0 na ficha da Suécia, mas foi convocado para o jogo, sim, depois abri a ficha do jogo dentro de Portugal, ele estava lá assim, no lateral direito então que veio, foi convocado para este jogo, veio para este jogo dentro de Portugal, e pronto, devido aos do Logagren, percebeu-se, depois que eu percebi que o Logagren foi convocado, percebeu-se então o facto do Cachanel fazer o jogo praticamente todo na posição, se bem que esta Applebeck ou Aspelbeck, deixem-me só ver o nome dele, que eu gosto de saber os nomes, para não estar aqui a dizer mal o apelido. Portanto, o Edvin Aspenbeck, exatamente, Aspenbeck, um jogador sueco lateral direito, ele que esteve bem no encontro, ok, os foi chamado a participar, aliás, ainda na primeira parte, que foi quando apareceu pela primeira vez, e eu fiquei assim, quem é este? Mostrou-se muito bem, ok, criou dificuldades a Portugal, mas dizer que em relação ao Lucas Chandel foi grande surpresa porque apareceu o jogo dentro da Hungria, forçosamente tem mais minutos, visto que logo a Grey não foi convocado, mas o Sandel mostrar-se imensamente bem, o Sandel que é um jogador fortíssimo na chegada aos 6 metros, também é um jogador que se tiver que atirar cá de fora atira e atirou neste continente de Portugal, mas é um jogador de uma maior, que se direciona o seu trabalho ofensivo mais para os 6 metros, mais para um jogador que se sente confortável nesse estilo de jogo e mostrou neste encontro para pô-lo em prática. Portanto, mas se temos de apostas a diversificar por comparação e a surpreender esse aspecto por comparação junto à Hungria, portanto o Lucas Chandel tem mais minutos, Im Gottfried tem mais minutos também, mais espaço para brilhar e de facto a concretizar esses minutos em brilho, portanto de facto a brilhar e a fazer gols. O Im Gottfried foi como o Marcos disse aqui e nós já estávamos com essa noção, já vos tinha dito isso, o Im Gottfried neste jogo de Portugal fez a melhor prestação do europeu, mesmo juntando todos os jogos que ele já cumpriu nesta fase final, portanto juntando todos os bons momentos de todos os outros jogos que ele já disputou, nada superou a exibição dele neste continente de Portugal, e isto é Gottfried, ok? Só que ele tem estado mais apagado também devido às apostas do Mikael Appelgren, o treinador, o selecionador sueco, também é treinador da equipa do PIK Szeged, da equipa húngara. O Gottfried não tem tido tanto espaço para brilhar, tantos minutos, ok? Porque temos o Felix Kloch, que tem estado em altas, esteve em altas dentro da Hungria e tem estado em altas no europeu, esteve em altas hoje também. É assim, não esteve em altíssimas, esteve em altas, pronto, esteve num bom nível hoje. Dentro de Portugal, depois tem o Carlos Bogor, já para a lateral esquerda, tem o Erik Johansson, no outro lateral esquerdo, do jogador do Kiel da Alemanha, portanto acaba por perder um bocadinho mais espaço o Gottfried. Estamos a falar de jogadores também mais jovens, alguns deles mais novos que o Gottfried, tem outra disponibilidade física, se bem que o Gottfried está aí para as curvas, que ainda há muitas equipas de altíssimo patamar relevo, ele que atualmente está no PIK Szeged, mas outras tantas equipas de altíssimo relevo, atualmente acima do PIK Szeged que seja, que lhes dera que lhes dera ter um Im Gottfried no plantel. Portanto, o Im Gottfried transcendeu-se neste encontro por comparação com a sua exibição ao longo do torneio, porque o Im Gottfried é isto, como eu disse. Mais surpresas, pronto, foram essas duas principalmente, portanto o Lucas Chandel forçosamente, depois percebemos isso, e o Im Gottfried a brilhar. Pronto, a Suécia em termos de segunda parte, e já vou falar de Portugal, calma, parece que só estou a falar de Suécia. A Suécia na segunda parte cresceu defensivamente, quando digo cresceu literalmente em termos de projeção defensiva, cresceu em termos de profundidade defensiva no jogo, começou-se a mostrar mais profunda na defesa, à semelhança do jogo dentro da Hungria, que não deixa de ser curioso. Portanto aqui voltamos às igualdades, às semelhanças com o jogo que eu estudei da Suécia deste europeu, para preparar esta análise de Portugal, uma equipa cada vez mais profunda, a criar mais dificuldades à primeira linha portuguesa. Portugal com isso a ter que trabalhar mais nas permutas, portanto nos cruzamentos, trabalhinho sem bola, as trocas posicionais, procurar ali iludir ou enganar no fundo os elementos da defesa da seleção sueca, portanto ali ludibriar os jogadores suecos, e foi muito assim também Portugal se reencontrou com a relação com o pivô, portanto a equipa sueca a querer projetar-se um bocadinho mais, Portugal tirando um outro defensor do caminho, desses mais projetados, imediatamente trabalhando sem bola ao pivô, relação com o pivô imediatamente desbloqueada. E pronto, e Portugal foi explorando bem as suas ideias, foi trabalhando bem, foi lendo muito bem o adversário, isso foi o mais importante. A Suécia, pronto, esta segunda parte agradou mais em termos de plano defensivo, porque mostrou-se mais profunda. A Suécia que é uma seleção, pelo menos arrancou assim o jogo dentro da Hungria, arrancou este também, porque acredito que seja a essência desta Suécia de Mikael Appelgren, uma Suécia de seja muito conservador, muito tradicional, que é muito remetido cá dentro, portanto dentro dos 9 metros, muito junto então aos 6 a linha defensiva. Depois nas segundas partes costuma meio que
tornar-se um bocadinho mais moderno, seja da Suécia, portanto, uma maior projeção que seja. Mas Portugal lidou muito bem. Agora, focando em Portugal na defesa, meus amigos, incrível. Portugal, incrível. É verdade que houve aqui um momento que... Incrível, calma, que eu também tenho que ser coerente com o que fui dizendo ao longo desta análise. Incrível, calma. Incrível na primeira parte, durante um grande período da primeira parte, esteve muito bem Portugal na defesa. Na segunda, e também apanhando um bocado a primeira, talvez ali a reta final, se calhar, mas um bocado ainda da segunda, início da segunda, Portugal e um bom início, diga assim, não foi algo que durou. Portugal muito mansinho na defesa. Não digo muito mansinho, mas mansinho. Mais mansinho do que é recomendado, tá? Pronto. Portanto, Portugal mais mansinho na defesa e com isso a conceder muito espaço e dar muitas facilidades à primeira linha da Suécia para encontrar os 6 metros, Lucas Sandell, Godfreyson, até mesmo o Trabalhinho Felipe com muito conforto para as pontas suecas, a fazer o gol também em relação de pivô. O que aconteceu... Se calhar um bocadinho para lá no meio desta segunda parte, mas pronto, no meio desta segunda parte para o fim do jogo, para a frente, aconteceu que Portugal mostrou-se mais durinho na defesa. Começar logo no Frado, eu acho que o Frado foi o jogador que deu um mote para isso, depois acabou por ser algo que contagiou, digamos assim, um crescente de prestação defensiva, ou uma ação defensiva, um crescente de prestação individual defensiva que acabou por contagiar os colegas e acabou por ser um crescer de exibicional coletivo em termos de prestação defensiva, onde Portugal de facto mostrou-se muito mais agressivo, mais durinho, mais assertivo, pragmático na defesa e opor-se verdadeiramente com a maior, ou fazendo dessa forma a maior oposição à seleção sueca no seu ataque. Isso fez com o quê? Fez com que, por exemplo, se nos focarmos nesta reta final, que é o melhor exemplo disso, 33-34, né? Portanto a Suécia na frente do marcador, 33-34 a Suécia na frente do marcador. Salvador tem uma excelente ação defensiva, mas que é fruto de uma excelente prestação defensiva coletiva, mas o Salvador em termos individuais a tocar naquela bola, interceptar, a lançar o contra-ataque português e depois Portugal fazer o gol 34-34. Portugal, no ataque seguinte, que é da Suécia, no ataque sueco, volta a ter sucesso, ou melhor, não é sucesso, é gol da Suécia, então Portugal estava empatado, Portugal estava empatado, a Suécia perde bola, Portugal faz o 34º, estava 33-33, recuando só um bocadinho, 33-33, Portugal tem sucesso defensivo, faz 34-33, a Suécia faz gol 34-34, é mal de pós... Não, estou-me a trocar todo, meu, isto foi os últimos ataques, desculpa, isto é emoção, meu, calma. Portanto, estava 34-34, Portugal faz o 35-34 nessa ação do Salvador que permitiu a Portugal sair em contra-ataque, a Suécia faz o 35-35 e Portugal, pronto, depois está mal para o espelho que nós aqui ouvimos e revimos e tudo mais, fez o gol da vitória, 36, 36-35, lindo. Portanto, lá está, só para dizer que o Salvador, a ação defensiva é demonstrativa de como Portugal cresceu na reta final e se começou a mostrar mais agressivo, mais incisivo na forma como abordava eficazmente o ataque ou as dinâmicas ofensivas da seleção sueca. Meus amigos, indo ao guarda-redes, que dizer, né? Pronto, continuem a dizer, eu brinquei muito desta análise com isso, vai, é o que é, tem que ser, vocês não são necessariamente vocês, mas a malta das redes sociais põe isso muito a jeito, pode ser uma minoria, pode ser, normalmente as minorias são muito barulhentas, pronto, e acabam por ter este espaço aqui nas análises de dizer o quê, ou insistir em quê, na questão de, digam que não temos guarda-redes, digam porque, da Dinamarca, aconteceu, o Capdeville foram os dois que sacaram mais, é Capdeville e Petónica da Dinamarca, aconteceu, dentro da Noruega, o Valério, pronto, foi um jogo Valério, dentro da Noruega foi um jogo, Espanha, Valério, Taus, 2 jogos, diante da Suécia, Valério na primeira fase deu uma boa resposta, não é questão de resposta, mas mostrou-se muito bem, teve uma boa entrada, digamos assim, no jogo, portanto mostrou para o Kia e depois Gustavo Capdeville, os amigos, ainda na primeira parte, e durante toda esta segunda, ou praticamente toda, depois o Valério reentrou, assim é verdade, Capdeville Valério Capdeville. Uou, meus amigos, não temos guarda-redes. Foi como eu disse esta análise. Eu deveria pôr ali na parede atrás, escrito, este foi o slogan desta fase final, não temos guarda-redes. Não temos guarda-redes, é que não temos coisa nenhuma. Não temos, nada. Zero, não temos um Wolf. Não temos um Wolf, o Wolf, com isto é o quê? Não temos um guarda-redes que aparece em altas com 44% de eficácia, ou 50%, ou focar, ele chegou aos 50% aqui para o meio, portanto destacar isso. 50%, mas não é, 50% em 2 remates sacou 50%, muito giro. Não, aqui com uma teca de remates, uma teca de defesas, diga-se. Portanto, o Wolf não temos esse guarda-redes que em todos os jogos faz 44% de eficácia, tem uma eficácia de 44%, faz 20 defesas em todos os jogos, não temos. Mas temos guarda-redes que nos momentos mais cruciais aparecem. Onde é que foi crucial? Foi crucial dentro da Dinamarca para vencermos, foi crucial diante da Noruega para não perdermos, digamos assim, se bem que esse jogo devíamos ter ganho, mas
Pronto, o que é, os nossos guarda-redes não foram suficientes da Alemanha, porque o Wolf, que é o exemplo que eu tenho usado sempre aqui, para esta questão de termos comparativos dos nossos guarda-redes. Diante da Espanha apareceu o Diogo Valé, portanto apareceram os nossos guarda-redes, importante porque Portugal convinha vencer a Espanha e alcançar uma diferença boa. Depois essa diferença veio-se a perceber que não era muito necessário, porque a Noruega levou a massa da Dinamarca, ok, tranquilo, mas nós não sabíamos, né? E podia ser importante essa diferença de golos. Portanto, o Valério apareceu muito bem, os guarda-redes portugueses apareceu muito bem. Diante da Suécia, quando tinham que aparecer, apareceram, meus amigos, deram respostas, estiveram incríveis, e aliás, eles aguentaram muito neste encontro, porque se das outras vezes pudemos dizer em alguns jogos, podemos dizer que foi o ataque português, a linha defensiva, que aguentaram não presença e evidência dos guarda-redes nesses encontros, porque os guarda-redes abaixo do que lhes é exigido em termos de número de defesa e eficácia entre os postos, e as linhas defensivas compensaram essa deficiência ou ineficácia nos nossos guarda-redes, e os ataques também com os golos, etc, mostrando-se dessa forma eficazes. A verdade é que nestes encontros, quando é que é destacar, e em particular neste, eu não me quero ficar neste jogo, Portugal-Suécia, se não tivesse os nossos guarda-redes aqui em muitos momentos a carregar a nossa equipa, porque quando Portugal estava com muitas dificuldades no ataque, olha, 7 passeios da primeira parte, alguns momentos desta segunda mesmo 6 passeios, Portugal com dificuldades para nas suas ideias, a Suécia muito bem na defesa. A linha defensiva a ser facilmente, digamos assim, ultrapassada pela Suécia, principalmente no arranque desta segunda parte, onde com muita facilidade, Sandel, Gottfriedsen, Félix Klohrer eventualmente também, até mesmo o pivô, portanto aparecer a seu pivô, a Suécia chegava aos 6 metros e fazia golos, ok? Portanto, ou chegava aos 6 metros, o caso de fazer golos já não vai já não vai servir para isto que eu vou querer dizer, que é, os nossos guarda-redes aguentaram Portugal nesse aspecto, ok? Quando a linha defensiva esteve mal, quando os ataques estiveram mal, portanto quando o ataque não esteve eficaz, os guarda-redes apareceram. Neste jogo, 5 6 lugares. A nossa final é 5 6 lugares, se calhar para uma Dinamarca, para uma França, para uma Alemanha, 5 6 lugares é uma vergonha autêntica. Jogar 5 6 lugares, que é isso? Mais vale não irmos, que vergonha. Para nós é motivo de orgulho, porque nós estamos em crescência. As seleções já estão aqui, nós estamos aqui, e antes estávamos aqui, e há uma década antes dos Paulos para entrar na seleção, estávamos aqui, mas aliás, estávamos para lá do chão, tipo, não se via, tá? Era com uma lupa, foi como eu disse na última análise no balanço, pá, uma lupinha, onde é que anda Portugal? Critiquem Paulo Jorge Pereira, critiquem os nossos jogadores, temos uma equipaça, porque isso é gasolina para eles, meus amigos. É que, à medida que Portugal vai fazendo isto, vai alcançando estes feitos, ok, vão ver fases finais em que Portugal vai quebrar, não vai estar tão bem. Por exemplo, o Euro 2024, na expectativa estava altíssimo e Portugal foi, em parte, uma desilusão, empatou com os Países Baixos, que essa porra, com todo respeito, atenção, ainda por cima temos lá o nosso Reinier Tabuada em ação, e Luke Steins e o Guy Smith, portanto, jogadores muito cuidado, sim, na seleção dos Países Baixos. Mas dizer então que, neste sentido, que os Países Baixos, que em termos de handball não tem expressão, pode ser que daqui a uns anos façam este percurso, então comecem a fazer o percurso de Portugal e crescerem, mas atualmente não tem essa expressão. Países Baixos empatámos, sendo que era o jogo de main round decisivo para nós garantirmos o terceiro lugar, para ficarmos à frente da Eslovénia e irmos ao jogo de 6 lugares no Euro 2024. E perdemos, não alcançamos isso, portanto é como se fosse uma derrota, mas empatámos com os Países Baixos. Como? E isso fez-nos acreditar que o Mundial de 2025 não ia ser lá grande coisa, ou seja, não ia ser como quem diz, ou seja, impensável como tudo alcançar um quarto lugar, nem sequer passar para daí, irmos a umas meias finais, meus amigos, que porra é essa? Que é isso? Estás doido? Dormiste bem disposto a sonhar bem, caralho, se é que foi a sonhar, quarto lugar, isto é a entrada para o Mundial de 2025 depois de um Euro em que ficaste atrás da Eslovénia, quarto lugar, que não foste nem sequer a quinto e sexto, no grupo main round, muito diferente deste que tiveste agora em 2026, que isto foi a grupo da morte acabou, que eu acho que isto da próxima vez vai acontecer. É assim, o europeu tem sempre equipas muito fortes porque o foco do handball está centrado na Europa, eu sei. O europeu é quase como se fosse um mundial e numa fase mais adiantada, onde as equipas europeias concentram-se todas e acabas por ter ali nos quartos de final só equipas europeias a disputar mais o Egito, no final das contas. Porque sim, temos de ser realistas que o Egito é a única seleção fora europeia, que não europeia, que melhor se enquadra neste lote europeu. Portanto, que mais força tem para as europeias, que mais frente faz, ou melhor frente faz, digamos, às europeias, às seleções europeias. Portanto, isto aqui no europeu acaba sempre por ser um mundial já uma fase muito avançada, é verdade. Mas este grupo em concreto, main round, o nosso, isto só vai acontecer para daqui a 500 europeus, ok? Portanto, isto foi aqui um cruzamento que, meu Deus, o sorteio, quem fez o sorteio estava mesmo com a intenção de trazer uma audiência fantástica para este grupo no main round, que só assim, sabe, porque mais equilíbrio do que isto, mais candidatos a irem longe da competição do que isto, é impossível juntos num grupo do main round, impossível. E pronto, então dizer que Portugal esteve perante este grupo, um grupo muito mais complicado do que aquele que onde esteve inserido no Euro 2024, e fez isto. Opa, impensável, Portugal capaz do pior e do melhor num espaço de 2 semanas e meia.
eu nunca vi ninguém fazer... Opa, vi agora a França, é verdade. A França que faz uma campanha muito à França, portanto, ganhar. Chega à main round, últimos 3 jogos, portanto, que não jogou com Portugal, 4 jogos main round, o primeiro vence. Não é o primeiro. Depois, foi lá para o meio e venceu Portugal, mas com... Já não sei a ordem, pronto. Mas perdeu os 3 jogos, ou o que é que foi, ou 2 jogos, não interessa. Perdeu os necessários para ficar atrás de Portugal. A verdade é essa, mas a França faz uma reta final main round desastrosa, né? Perder jogos onde, tudo indicava que ia vencer. Acho que sim. Por exemplo, da Alemanha. Ok, tudo bem que é a Alemanha, mas a França, altíssima favorita. Eu, pelo menos, esse favoritismo e fiz mal. Ainda bem que estive errado. Ainda bem que estive errado nesse meu prognóstico do último vídeo. Mas percebe, tipo, a França também foi capaz do pior e do melhor. Neste caso, melhor e pior. Portugal, capaz do pior e do melhor, mas isto nem é só questão de resultados. É mesmo em termos exibicionais, porque diante da Roménia ganhámos por 7 ou 8 ou lá o que é que foi, e podia chegar aqui de forma bastante fácil e dizer, e muito básica então, dizer, olha, Portugal está muito bem, porque ganhou por 7. Não, nem quando ganhas está tudo bem, nem quando perdes está tudo mal. Como se costuma dizer, é um clichê, é um chavão, mas é verdade, ok? Portanto, Portugal ganha por 7, ou lá o que foi, à Roménia, mas deixou algo a desejar. Não digo muito, mas algo a desejar, ok? Notavas que a seleção podia ter feito mais. Mas pronto, é o primeiro jogo, a equipa ansiosa, aí pronto, ok. Mas devia ter feito mais, pronto. Pelo menos em termos exibicionais, podia ter ganho apenas por 1, mas ter dado muito mais em termos exibicionais. Dentro da Macedónia, vamos falar, né? Portanto, o capaz do pior, ou próximo de pior, porque pior acho que foi o jogo com a França, ainda que seja a França, eu sei, mas aí foi pior. Jogo com a Macedónia, empate, mas já que dá mérito à Macedónia é verdade, mas empate é com muito, mas muito sabor de derrota, aquilo quase que é uma derrota acabou, tá? Dá-te um pontinho, mas é como se desse 0. Dinamarca, capaz do melhor, superou o melhor, loucura, foi uma coisa estratosférica, aquilo é como os cometas, passam de 100 em 100 anos e acabou, ok? Portanto, acabou. Não há volta a dar. Portanto, neste sentido, dizer que mas esperemos que esteja para ficar, tá? Esta coisa por dar-se bem com a Dinamarca, esperemos que esteja para ficar, mas lá está, capaz do melhor transcender-se, louco, mas isto é mais que transcender, loucura, pá, uma coisa incrível dentro da Dinamarca. Main round, vamos para o jogo diante da... Primeiro foi a Alemanha, do jogo com a Alemanha, perdemos por 2, gol irregular, portanto, afinal de contas podemos dizer que ficou por 1, que seja, não interessa, pronto, ficou por 2 que é a verdade, é o que interessa, é o facto que está ali à nossa frente, 2, acabou, ficou por 2, mas perdemos, é o que importa destacar, mas o jogo, pronto, podia ter que ir para um lado para o outro, a Alemanha mais eficaz entre os pós, portanto, aquele Wolf, meu Deus, ganhou. Depois tivemos o jogo com a França, e aí o pior deste europeu. Tá, o pior, é a França, ok, nós ano passado com a Dinamarca nas meias finais levámos 12, ou lá o que é que foi, ou 13. Meias finais, Dinamarca, Mundial, né? Ainda por mais Dinamarca em Mundiais, que é o que é, tu já sabemos o que é a Dinamarca, tetracampeã e acabou. É tetracampeã do mundo. Pronto, é o que é levar 12 é normal na Dinamarca. Da França não pode ser normal. Porquê que eu digo que não pode ser normal levar 8 no caso da França? Em europeu, mundial, quer que seja. Porque nós já ganhamos à França quando supostamente não tínhamos equipa para tal, no pré-olímpico que nos levou a Tóquio. Que foi Tóquio 2021, porque era 2020, pronto, mas com o Covid não sei o que é 2021. Ganhámos esse pré-olímpico à França. Ganhamos na França. Não ganhamos mais nenhuma vez, pois não. Pois, que tristeza. Não ganhamos já nenhuma vez, pronto, mas o nunca chegar também é quase com sabor a vitória, estamos perto da vitória, foi o 3º e 4º lugar, agora mais recentemente, no Mundial 2025, 3º e 4º lugar, podemos apenas por aquela cabeçada do bolzinho ao remate, a finalização do António Areia, da ponta direita, por caso contrário, prolongamento e podia ser que vencêssemos e conquistássemos o 3º lugar, portanto, Portugal não está muito abaixo da França, em termos de conquistas está, é verdade, mas aí milhares de quilómetros abaixo, profundidade, está mesmo. Mas, meus amigos, isto não é olhar para a história, porque a história vale o que vale, a história fica no museu. Olhar para a questão prática da coisa. Últimos anos, como é que sido o confronto Portugal-França? Temos levado no pelo, muitas vezes, perdido, sim, mas é por diferenças grandes? Não, até já vencemos no pré-olímpico. Contra a França, que é a França e acabou. E Portugal era mais fraco do que é agora. Com todo o respeito pelos jogadores da altura, atenção. Que alguns até estão aqui, o Rui Silva, etc. Que têm qualidade, como é lógico. Mas pronto, com isto é que Portugal com a França foi capaz do pior, tá? E mesmo em termos exibicionais, é que podes levar 8, mas a notar-se que estás a dar o melhor e a fazer o que podes, mas o outro é que é muito melhor, acabou. Portugal deu ali uma parte de avanço e só não fechámos essa análise, é que deu 2, porque a França tirou o pé do da segunda e Portugal é verdade que entrou um bocadinho nos eixos na segunda parte, é verdade também. Pronto, capaz do pior. Noruega, empate, com sabor a derrota, porque a entrar para os últimos 5 minutos, ou o que é que foi, ganhar por 3, não se pode perder esse encontro, eu digo perder, empatamos, eu sei, mas a equipa adversária até posse para vencer, portanto Portugal para perder esse jogo. A Noruega a ter a bola para ganhar o encontro não pode acontecer a partir do momento que até pelos últimos 5 minutos a ganhar por 3, não pode. Mas pronto, empate, mal ou menos, assim aconteceu, e foi o que nos valeu também, por isso explicou a Noruega, não estávamos aqui de certeza. Não estávamos, pois não, porque perdíamos, a Noruega ficar logo à nossa frente, era a Noruega provavelmente, pronto, depois podia mudar, a Espanha, não interessa. Mas dizer então que em relação à Noruega empatámos, ok.
Espanha, amassámos, não foi onde vamos amasso, demos amassámos, portanto demos uma à Espanha daquilo que a França nos deu a provar a nós nesta main round. Depois, não foi bem assim, porque a França esteve sempre eficaz diante de nós, mas o resultado final, a diferença final. Agora, diante da Suécia, meus amigos, Portugal capaz de melhor outra vez. Isto é Portugal, isto é o Portugal que nós conhecemos, uma equipa resiliente, uma equipa que vai buscando as soluções, que não se deixa afetar pelos problemas. E nós vimos isso acontecer muito em Portugal, essa coisa de se deixar afetar pelos problemas. E não pode acontecer. Portugal tem que ir ao encontro das soluções. E aqui foi, ok, entrou muito bem no jogo, a Suécia ajustou-se na defesa, no ataque, acordou no fundo. Portugal soube adaptar-se a isso, ultrapassar esses problemas, encontrou então as soluções. Na segunda parte, a Suécia trouxe os outros problemas, soubemos adaptar, trouxemos as soluções. Meus amigos, Portugal manjou, ok? Não digo que fez o que quis com a Suécia, que não fez, foi um jogo super equilibrado, mas fez o que quis no sentido de conseguiu sempre encontrar as soluções de bloquear a coisa. Quando Michael Appelgren sentia que tinha Paulo Pereira na mão, porque tinha o controlar, porque a Suécia aqui a entrada para os últimos 7, 8 minutos, vai ganhar por 2, ou o que é que foi, portanto a altura crítica do jogo decisiva, está a ganhar por 2, maior diferença de todo o encontro, que acho que nem Portugal teve a ganhar, mesmo na boa primeira parte que fez, esteve a ganhar por 3, acho que não, porque foi sempre 2, a maior diferença está no encontro, ou para um lado ou para o outro, neste caso para a Suécia. Reta final, Appelgren parecia Paulo Pereira na mão, Paulo Pereira e contra soluções, muito através de jogadores como é lógico, tem que partir em primeiro lugar deles. E vencemos 36-35. Meus amigos, vencemos. Portugal esteve incrível neste encontro. Portugal que foi capaz do pior e do melhor nesta fase final e fechou da melhor forma possível. Com o 5º lugar, que era o melhor que se podia fazer, dadas as circunstâncias. E já temos muito que nós agradecer aos astros que se alinharam, que nos colocaram também mérito próprio, atenção. Sim, e de mérito próprio, que nos falou também é isso, é verdade. Mas olhando para a positividade da coisa, mérito próprio e para os astros que se alinharam, porque estávamos sempre dependentes de resultados de terceiros, tudo nos permitiu, concedeu-nos isso tudo, estar presente neste 5º e 6º lugar e fazer este jogaço. Porque eu vou-vos dizer uma coisa, vou ser polémico, ok? Mas nós temos uma final neste europeu que não Dinamarca-Alemanha, que é o que eu estou à espera, portanto eu já vos disse, o vencedor deste europeu esteve no grupo 1 do main round, portanto ou é Dinamarca ou é Noruega, porque são as únicas equipas deste grupo 1 que estão nas meias finais, depois é Croácia e Islândia. Se tivermos um Dinamarca-Alemanha, isto que eu vou dizer não vai acontecer, mas se tivermos um Dinamarca contra a Croácia contra a Alemanha, né? Portanto, se tivermos Dinamarca-Croácia, pois, só me ajuda, porque vai ao encontro da final que aconteceu no Mundial 2025. Se tivermos esse confronto, garanto-vos, não sei como é que vão ser as meias finais, se vão ser muito equilibrados ou não, não sei como é que vai ser o 3º e 4º lugar, não faço a mesma ideia, mas em termos de jogos para definir lugares, portanto, a final de 3º e 4º lugares e este 5º e 6º, garanto-vos, dificilmente vamos ter um jogo tão emocionante quanto este, tão equilibrado quanto este. 3º e 4º lugares poderá acontecer, mesmo esse não sei, mas poderá acontecer. Uma Islândia com uma Alemanha, por exemplo, supondo que a Croácia vai à final, uma Alemanha com a Islândia vão proporcionar um jogo muito interessante. Porque afinal, se for Dinamarca-Croácia, por exemplo, que eu já estou a colocar Dinamarca, pode ser Islândia-Croácia, mas aí estou como ao outro, não sei. Islândia-Croácia, não sei. É porque são dois finalistas improváveis como tu, tá? Portanto, se tivermos um confronto entre Dinamarca e Croácia, essa final vai ser igual ao Mundial. Desinteressante como tudo. Com todo respeito pela Croácia. Tem feito, nestes últimos anos, campanhas incríveis. Quem recuar a 2024 ou 2022, ou o que é que foi, já não sei quando é que não sei com relação a que europeu é que eu vi isso, mas eu vi isso ainda ontem. Onde a Croácia ficou no último lugar de main round, um dos últimos europeus, a Islândia no penúltimo do mesmo grupo de main round. E agora estão nas meias finais do Europeu 2026, que é isto. E a Croácia esteve na final do Mundial 2025, que é isto. Percurso da Croácia. E uma curiosidade, nos meios finais temos 3 selecionadores islandeses, nacionalidade islandesa. Portanto, o da própria seleção islandesa, temos o da seleção alemã e da seleção croata. Portanto, Nikolai Jakobsen está sozinho. Sim, o selecionador dinamarquês. Portanto, a Islândia também está a fazer um bom trabalho nesse aspecto, a nível de treinador, nota-se, né? E a nível de seleção, como é lógico. Mas eu quero me focar na Croácia, a Croácia a fazer um percurso muito bom. Por esse final vai ser interessante, ok? Portanto, o jogo do europeu, em termos de definir lugares, meus amigos, vai ser este provavelmente, ok? A menos que tenhamos o Dinamarca-Alemanha, que eu estou à espera na final, e aí a coisa pode ser muito emocionante. Se bem que o Dinamarca-Alemanha da main round, não sei se foi assim tão emocionante quanto isso em termos de proximidade de marcador, a coisa anda a saltar de um lado para o outro, não sei. Se calhar a Dinamarca, já não me recordo, eu vi esse jogo. Já não sei, é tanto jogo de Portugal e não de Portugal, para o estado adversário, já não sei, não sei mesmo. Mas pronto, não interessa, a Dinamarca venceu, o que importa destacar, não sei por que diferença, mas pronto, afinal é bem capaz de ser mais interessante, tá? Mas, independentemente disso, este jogo é um jogo digno de final, tá? Um Portugal-Suécia digno de final, uma Suécia que não era suposto estar aqui, né? Olhando para o grupo de manual, ninguém colocaria a Suécia num terceiro lugar desse grupo, a terminar no terceiro lugar. A verdade é que terminou, tá? Conseguiu fazer um resultado muito
muito bom, também acho que já está a falar há muito tempo. Um resultado, já estou a precisar de água, um resultado muito bom diante da Croácia, uma vitória muito bem conseguida, e depois um deslize muito bem conseguido aqui de forma negativa diante da Islândia. 8-80, esta seleção da Suécia, e conduziu aqui um 8-80, também conduziu Portugal aqui. Pronto, e Portugal venceu do 8-80, duas equipas de pior e melhor numa fase final. Portugal foi a que esteve melhor. Se eu quiser ser mauzinho, a que esteve menos mal, nada disso. A que esteve melhor, porque isto sim, isto é Portugal que nós conhecemos, isto são os nossos heróis do mar, isto são os jogadores que reescreveram a história do handball na língua de Camões, meus amigos, por mares nunca antes navegados. Os nossos heróis do mar dobraram o Cabo das Tormentas, derrotaram o Adamastor, como eu disse há pouco, ultrapassaram o Triângulo das Bermudas, que não tem nada a ver com os Lusíadas, mas é só para tornar isto num grau de dificuldade superlativo maior, engrandecer a coisa, o feito que Portugal fez aqui, que foi um quinto lugar. Meus amigos, o Camões deve estar orgulhoso, e nós todos bem que orgulhosos estamos da campanha destes meninos, que seleção, que trabalho no nosso país. Um país pequeno, uma dimensão pequeníssima da nossa modalidade neste país, e vejam o impacto que nós temos no mundo. Onde nós estamos hoje no mundo, neste caso na Europa, onde estivemos ano passado no mundo, onde já estivemos nos Jogos Olímpicos e onde certamente estaremos daqui em 2028, porque o Pré-Olímpico disputar-se-á, caso Portugal lá chegue em 2028, ali nos meses que antecedem o arranque dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, portanto, certamente vamos lá estar, e é isso. Portugal com este quinto lugar, já a entrada para este jogo garantia isso, mas este europeu é importante para definir coisas do Mundial, e eu, pronto, costumo ficar sempre um bocadinho à parte disso, portanto acabo por estar assim um bocadinho desligado a esses aspectos, acabo por estar um bocadinho assim mais ignorante face a isso, alheio no fundo, pronto, usando outra palavra mais simpática, alheio a isso, em termos do que é bom, tipo, terminares no quinto lugar para competições futuras, não sei o que é. Na verdade é que este europeu, dada a distância que estamos dos Jogos Olímpicos, este europeu dá-te benefícios para o Mundial do próximo ano, 2027 no caso, onde tens entrada direta, portanto Portugal não terá que jogar aqueles playoffs, né, que jogou o ano passado, há 2 anos, no caso, com a Bósnia e Herzegovina, que ganhamos, é verdade, mas pronto, evitamos esse transtorno, esse incómodo, estar aqui a incomodar os nossos heróis do mar para irem fazer 2 joguitos, definir coisas, decidir coisas, que até podemos ter um dia menos bom, escorregar e ardeu, pronto. Para não estarmos sujeitos a isso, já está definido, estamos no Mundial 2027. Depois desse Mundial 2027, depende da classificação, pode-nos dar entrada no Pré-Olímpico, entrada direto aos Jogos Olímpicos, não dá, pois não, ou pode dar caso a classificação seja mesmo muito boa. Já não sei, lá está, estou alheio a isso, não faço ideia, digam-me vocês souberem, mas sim, depois, se formos a Pré-Olímpico, agora é importante fazer uma boa classificação no Mundial, isso é, porque isso depois é o que vai definir o Pré-Olímpico, penso eu. Só depois, tens um europeu, em 2028, no ano dos Jogos Olímpicos. Portanto, vai ser um ano conturbado como tudo, cheio de emoção, porque é europeu, é pré-olímpico, oxalá estejamos lá, caso não entremos diretamente nos Jogos Olímpicos, calma. O pré-olímpico, e depois temos Jogos Olímpicos caso consigamos alcançar, oxalá assim, esse feito, ou voltar a fazer história nesse sentido, estar lá presentes. E em termos de modalidades coletivas, Portugal quase conta pelos dedos de uma mão as vezes que teve equipas coletivas, portanto, em desportos coletivos, equipas nos Jogos Olímpicos. Portanto, nesse sentido, dizer que, pronto, estas contas deste europeu são válidas para o Mundial do próximo ano, depois há que definir Jogos Olímpicos e não sei quantos, mas olhem, o que importa agora dizer, o que é importante agora referir é que Portugal está no bom caminho. E que jogasse, puto, que jogasse ante a Suécia, que emoção, eu vibrei de uma forma, parecia que tínhamos ganho o caneco, a taça, não parecia, agora imaginem eu analisar em direto o jogo da final, se Portugal lá estivesse, atenção, se Portugal lá estivesse, imaginem o estado em que eu estaria num jogo destes, nossa, meu, por isso é que eu não posso ir para os pavilhões ver os jogos, não posso, meus amigos, eu quinava, como é que é possível, e já disse nesta análise, já disse que eu vou começar a ver os jogos indiferido, portanto, ou em diferido, que é, vou ver, depois de saber o resultado final, já o jogo ter acontecido, acabou. Não brinquei comigo, que isto não dá para mim. Hoje percebi que isto não dá para mim, que loucura, coisa linda. Bem, brincadeiras à parte, tem tudo falado, obrigado por tudo por estar aqui no canal. Este sim é o último vídeo, ok, o último vídeo desta fase da nossa seleção e tudo, porque eu não vou analisar mais nenhum jogo, não há interesse nisso, portanto não está lá, não vale a pena. Certamente poderão ser jogos interessantes sim, mas não há interesse nisso. Portanto, Portugal fechou o percurso e acho que é bom fechar o capítulo Euro 2026 com isto, né? Com uma vitória portuguesa, um quinto lugar arrecadado. Meu Deus, pronto, a minha parte também estão só a agradecer por todo o apoio que deixaste aqui no canal do Patreon, em primeiro lugar à malta
que subscreveu o Patreon e tem subscrito e tem estado sempre presente no Patreon ao longo destes 2 anos, lá o que é que tenho o Patreon, tenho o Patreon ativo. Obrigado a ti que então assinaste o Patreon e que acompanhaste o conteúdo aqui no Patreon. A ti que estás a ver os vídeos no YouTube, também agradecer-te pelo apoio que tens deixado, pela view que tens deixado aqui no YouTube e pelo like e pelo apoio por tudo isso, por me teres acompanhado esta jornada do Europeu, uma jornada que terminou de uma forma que não estava mesmo à espera. Melhor, atenção, claro, sim, porque eu já estava a apontar Portugal aqui na main round, e depois é isto. É isto, é memorável, é incrível, não sei. Obrigado, obrigado a todos vocês. Viemos agora com retomada das competições de clubes, que vamos ter Taça Portugal, temos um ABC Marítimo, mas agora estamos já a focar a mudar o chip a clubes. ABC Marítimo, Taça Portugal, depois temos campeonato, depois regressam as competições europeias, portanto temos Champions League para fechar a fase de grupos, depois já temos main round de... não é disto, é main round de European League. Pronto, voltam as emoções de clubes no contexto europeu, Sporting Clube Portugal, Futebol Clube Porto, Sport Benfica, handball nacional para dar e vender jogos com qualidade e mais alguma e tudo isso e muito mais, porque nós este ano temos acompanhado imensas equipas, conteúdo esse que sai quer aqui no YouTube, quer aqui no Patreon, porque este vídeo está a ser as duas plataformas, esta parte do vídeo. Da minha parte, sem mais lixo, tudo falado, obrigado por tu baixaste aqui no canal, com vocês foi Greg Dace, 5º lugar, meus amigos, até à próxima. E parabéns ao sucesso, não sei se já disse, deixei subentendido, mas muitos parabéns aos nossos heróis do mar, que feito inédito, Camões está orgulhoso. Até à próxima, e foi, pau.